Jonas capítulo 2, versos de 1 a 10, vai dizer assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu votei, pagarei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Ora comigo mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra estamos, e pedimos ao Senhor que nos ajude a acolher o teu ensinamento e aquilo que o Senhor quer nos instruir e nos ensinar nessa noite. Que haja em nós um coração disponível, não apenas para acolher, mas também disposto a crer e obedecer. Aleluia. Porque desta forma teremos as nossas vidas edificadas, e o Senhor continuará sendo exaltado e glorificado em nossas vidas. Oramos pelo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a oração do profeta Jonas. Há muito tempo atrás, um pregador, ele fez um comentário sobre esse episódio. Ele disse acerca desse episódio que nessa situação tinha um homem dentro de um peixe e um livro dentro de um homem. E eu fiquei pensando nisso. A oração que Jonas faz aqui revela o conhecimento que ele tinha de Deus como profeta do Senhor. Então, naquele dia, ou naqueles dias, enquanto esteve ali no ventre do peixe, de fato, não apenas tinha um homem dentro de um peixe, mas também tinha um livro dentro de um homem. E quando ele abre a boca para orar, é em cima desses ensinamentos que ele conversa com Deus. Que maravilha, irmãos. Nós também temos um livro dentro de nós. As palavras de Deus que foram cravadas em nossos corações, por meio de tudo aquilo que nós aprendemos diariamente. Nós conhecemos a história do profeta Jonas, o profeta desobediente. Ele ficou conhecido dessa forma. No capítulo 1 desse livro, nós ficamos sabendo que ele recebeu uma ordem do Senhor. Jonas, filho de Amitai, dispõe-te, disse o Senhor, e vai para a cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a maldade dela subiu até mim. E Jonas não queria ser boca do Senhor naquele lugar, porque Nínive
Os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. E Jonas tinha algo ainda não tratado em seu coração, e ele não queria levar a palavra do Senhor àquele povo, porque pensava ele: Deus é misericordioso, e se eu pregar, é bem capaz de Deus inventar de perdoar esse povo. E Jonas não queria um pregador que não queria a conversão dos seus ouvintes. Imagina. Mas foi justamente o pregador que não desejava a conversão de seus ouvintes, que quando pregou, Deus escolheu salvar todo mundo. Deus promoveu arrependimento geral naquele lugar. Então Deus disse: vai para Nínive. Jonas vai para um porto num lugar chamado Jope. E lá naquele porto, Jonas paga passagem e entra no navio para ir para o lugar onde Deus mandou. Não, para ir para a direção contrária da vontade de Deus. E Jonas entra naquele navio, indo para Tarsis, algum lugar provavelmente na região da Espanha. E enquanto Jonas está ali naquele navio, pensando que estaria em paz, fugindo da presença e da vontade e da ordem de Deus, o próprio Deus, ele move o mar, e uma grande tempestade apanha aquele navio. E todo mundo percebe que era a mão de um divino, um ser divino estava fazendo aquilo. Jonas tenta se esconder lá embaixo no porão do navio. Acham Jonas e indagam a Jonas para saber se ele tinha um conhecimento, se ele estava entendendo o que estava acontecendo. E Jonas se revela então no meio daquela história, naquele barco de pessoas que nem crentes eram. Jonas disse: eu sou hebreu, eu sou do povo do judeu, e essa tempestade é Deus que está levantando porque eu estou em desobediência. E o pessoal disse: como é que a gente sobrevive? Jonas disse: me jogue no mar. Jonas entendia que era ele que estava errado, então jogam Jonas no mar. E Jonas achava então que ia fugir mais uma vez, e que ia conseguir ter sucesso na sua missão de não fazer o que Deus queria. E os marinheiros jogam Jonas no mar. E Deus, que tem o controle sobre o mar e também sobre todos os animais marinhos, envia um grande peixe, e o peixe engole Jonas. Jonas vivo, Deus preserva Jonas vivo dentro do ventre do peixe, porque Deus tinha um propósito com Jonas. E Jonas não ia fugir desse propósito, porque Deus é soberano e Ele sabe como agir, como conduzir o seu povo. Enquanto Jonas está ali, dentro do ventre do peixe, Jonas faz essa oração. Uma oração muito linda, muito bela, muito forte. Já tivemos a oportunidade, e você tem a oportunidade em outros momentos, de ler palavra a palavra e meditar palavra a palavra. É uma oração muito profunda. Mas eu queria apenas destacar algumas coisas acerca dessa situação de Jonas. Não propriamente sobre as palavras que saíram da boca de Jonas naquele dia. Mas a primeira coisa que vem ao meu coração quando leio essa passagem é que naquele dia que Jonas é lançado ao mar, engolido por um grande peixe, Jonas é forçado a conversar com Deus. Ele é forçado a orar. Se você for ler o capítulo 1, lá naquele navio, quando a tempestade vem, o navio todo se quebrando, todo mundo ali fala com Deus, menos Jonas. Os ímpios pedem a Deus, os ímpios pedem a Jonas para falar com Deus, todo mundo querendo fazer uma oferenda para algum tipo de divindade, todo mundo querendo falar com o divino, e Jonas, frio espiritualmente, não orava a Deus, não orou a Deus em momento nenhum. Mas quando ele agora se encontra encurralado nos porões do estômago, se é que podemos dizer assim, de um grande peixe, cercado por algas marinhas, como diz ele, e tudo o mais nojento que se podia ter dentro de um animal, agora Jonas é forçado a orar, e ele ora. Então ele diz: então clamei ao Senhor do ventre do peixe.
Existem circunstâncias na nossa vida que nós somos forçados a orar. O povo ora, o povo fala, a gente vê que o negócio não está bom, o negócio está difícil e a gente se trava, não quer conversar com Deus, não consegue falar com Deus, então Deus nos encurrala, assim como Ele encurralou Jonas, e Jonas foi encurralado, e dentro da barriga do peixe, Jonas então orou ao Senhor. Aleluia. Bendita seja a dor, viu? E a crise que nos leva a orar. Bendita seja a crise que nos leva a nos aproximar de Deus. Não é uma maldição, é uma bênção, viu? Guarde isso aí. A crise que te aproxima de Deus é uma bênção, mas a prosperidade que te afasta de Deus é uma maldição. Verdade. Então Jonas está ali, foi encurralado a orar. Mas é melhor orar encurralado quando está encurralado do que não orar em momento nenhum, viu, irmãos? E que bom que Deus permite tempo de crise, tempo de aflição, que Deus permite com que sejamos encurralados, que Deus permite com que a gente esteja diante de uma escuridão, sem enxergar nada, sabe, ansioso para saber o que vai acontecer amanhã. Deus permite para nos aproximar dele, porque é lá dentro que Jonas consegue se aproximar de Deus. Eu conclamo você a não fazer vista grossa para os sinais de Deus, os sinais que Deus usa para te aproximar dele. Amém, Jesus. Porque Deus permite situações. O ser humano, toda a história bíblica revela o coração do ser humano, e o coração do ser humano é extremamente corrompido, e ele é tendencioso para o mal. Naturalmente, nós não queremos as coisas espirituais. Há uma guerra, a carne militando contra o espírito militando contra a carne, e muitas vezes a gente vai se deixando levar pelas coisas comuns, mundanas aqui de baixo, e a gente tem dificuldade de se relacionar com o nosso Criador. Às vezes a gente está até vindo para a igreja, mas insensível, está até ali na Bíblia, mas sem paciência, não entende nada, está até falando algumas palavrinhas em casa com o Senhor, mas nem para pensar o que é que a gente está conversando com Deus. Se você mesmo parar depois de uma hora, meia hora, para pensar o que foi que eu falei com Deus ainda agora, talvez você nem saiba, nem lembre o que falou. Mas então Deus permite que haja situações na nossa vida em que nos encontremos encurralados, e aí é uma bendita oportunidade de fazermos como Jonas. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas diz isso no versículo 5. Não só isso, eu não só vejo que Jonas foi forçado a orar, mas Jonas ora num lugar inapropriado. Imagina a agonia. Ele sentia que aquele peixe estava levando ele para as profundezas dos mares. Imagina você dentro do ventre do peixe, não tem nem como a gente pensar nisso direito. Poxa, para onde esse peixe está indo? Meu Deus, será que eu vou conseguir sair daqui? Mas mesmo num lugar tão inóspito, inapropriado, talvez angustiante, respiração com dificuldade, Jonas ora até mesmo naquele lugar. E eu fico pensando, porque às vezes a gente diz: poxa, eu não consegui orar porque o dia hoje foi tão corrido, eu não consegui orar porque recebi visita na minha casa e não tive tempo para orar, eu não consegui orar porque a casa estava agitada, o ambiente de trabalho estava assim, e eu não... Irmãos, não há lugares apropriados para orar. Nunca vai existir um lugar apropriado para você orar. Existe a ocasião, conforme o escritor aos Hebreus, existe o tempo oportuno, que é o tempo de você entrar na presença de Deus e receber dele graça e misericórdia. Aleluia. Não há lugar, irmãos. Às vezes eu saio aqui tanto de carro como a pé, e tem gente que olha para mim, às vezes eu estou orando no meio do caminho. Eu acho que o povo diz assim: esse cara é doido, está falando sozinho. Eu estou conversando com Deus. Às vezes está aquela zoada lá em casa, eu me tranco no banheiro e ali ligo o chuveiro e já começo a conversar com Deus. Não tem lugar, irmãos.
Não procure o lugar ideal, apropriado para você poder orar, porque nem sempre você vai encontrar isso. Ore ao Senhor onde você estiver. Mantenha seu relacionamento com o Senhor. Orai sem cessar. Paulo disse: Deus tem que estar na nossa mente o dia e a noite, sempre. Precisamos estar com o coração ligados a Deus. Tem uma horinha ali no trabalho, mas está ali orando em pensamento. Se vai num lugar, num ambiente, num momento de intervalo, não interessa onde você está, não interessa se você está perto de ímpios, perto de crente, na sua casa, fora de casa, dentro da barriga do peixe, não interessa. Jonas orou num lugar inapropriado e Deus ouviu a oração de Jonas. Por incrível que pareça, eu conheço crente que só ora quando chega na igreja. Só ora quando vem no lugar, no ambiente de culto. Isso é uma tristeza. Eu encorajo você a ter momentos de oração em todos os lugares aonde você frequenta e aonde você convive. Na sua casa, no seu trabalho, no meio da rua, na academia, aonde você estiver, na escola. Amém, Jesus. Ore ao Senhor. Mas eu aprendo uma terceira coisa e última que eu quero partilhar com vocês aqui. No final da oração, Jonas diz assim: o que votei, pagarei. Senhor, aquilo que eu prometi, eu vou fazer. Era comum dos profetas do Antigo Testamento isso. A cultura judaica, ela apresenta essa realidade. Dizem os estudiosos que o profeta, quando ele assumia o ofício profético, ele fazia uma promessa para Deus: eu vou falar tudo que Deus mandar e ir para onde Deus me enviar. Eles faziam um voto. Mas Jonas, no começo do livro, Deus diz: eu quero você ali. Jonas não vai. Ele quebra, ele não cumpre. Agora ele ora, mas quando ele está terminando a oração, ele sente que a oração não ia anular ele da responsabilidade de cumprir. Escuta isso aqui: a sua oração não vai isentar você de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Senhor, eu sei que tu quer isso de mim, mas deixa eu falar com o Senhor. Eu não vou fazer não, não vou fazer não, não vou fazer não. Orei, o Senhor me perdoou. Não, você vai orar para que você entenda que Deus quer que você vá e faça. A oração não te isenta de obedecer a Deus. A oração nos capacita a obedecer a Deus. Então ele está terminando a oração dele e ele diz: Senhor, já entendi. Tu me livrou do veneno do peixe, mas o que eu voltei, eu vou pagar. Antes eu não quis ir lá em Nínive, mas quando eu sair do ventre desse peixe eu vou. Porque eu sei que é isso que o Senhor quer. Então, mesmo depois de orar, faça o que Deus quer de você, viu? Mesmo depois de pedir perdão, pare com aquilo que desagradou a Deus. Mesmo depois de conversar com o Senhor, faça aquilo que Deus quer que você faça e que você antes não estava fazendo. Mesmo depois de orar, obedeça. Cumpra o que Deus requer de ti. E aí então, ele recebe esse livramento e o versículo 10 diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Quando ele está em terra firme, no capítulo 3, versículo 1, acompanha comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Orou, Deus respondeu, livrou. Volta, meu filho, a palavra do Senhor veio novamente. Eu quero que você vá, continue desejando que você faça isso. Então ele vai. E é interessante esse verso 10 que diz assim: o Senhor deu ordens ao grande peixe. Olha que coisa tremenda. O livro de Jonas, que a gente chama, é um livro que Deus, ele é destacado. É Deus que chama Jonas, é Deus que envia Jonas, é Deus que pune Jonas levantando a tempestade, é Deus que manda o peixe engolir Jonas, é Deus que manda o peixe pegar Jonas e vomitar Jonas lá na praia em Nínive.
É Deus que faz tudo. Aleluia. É Deus que volta a falar com Jonas e diz: vá, segunda vez, vá lá. Oh, Deus, obrigado. Então eu encerro dizendo: Deus falou com o peixe, deu ordens ao peixe para que voltasse das profundezas do oceano e voltasse para a terra seca e vomitasse Jonas. Esse é o Deus a quem Jonas orou, e esse é o Deus a quem nós dirigimos as nossas Aleluia. orações. Glória a O Deus que tem controle sobre todo o universo. É o Deus que levanta a tempestade e faz a tempestade parar, que levanta o peixe para te preservar e também para te disciplinar. É o Deus que leva você para as profundezas dos mares para arrancar a oração do teu coração, mas que manda o peixe te colocar são a salvo lá na beira da praia. Amém, Jesus. É esse Deus, é a esse Deus que nós oramos diariamente. Amém. Amém, queridos? Guarda essa palavra no seu coração.